Tiago 2,18. Coloca uma cola, meu. Alguém achou a página? Página 817. 817. Lá no número 18, na metade da folha. Aqui, 817. depois? Lá é o número 18, é 2,18, né? Então é o 18, na metade, né? Na metade, 18 tá. A fé sem obras é morta, é morta e é o número 18. Conseguiram? Página 817. Todo mundo achou? Muito bem, o que diz lá então? Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Gente, esse texto é muito fácil de você entender. Um empresário que não vai na igreja, que não lê a Bíblia, né? E de uma pessoa que está 10 anos direto na igreja. Então, o texto ele é bem simples. Fé, ele está atrelada a obras. Então tem um monte de gente que vai 10, 20 anos na igreja e continua com a mesma coisa. Alguma coisa está errada. Não tem obras, né? Quando o empresário ajuda de repente um pastor para fazer uma viagem, ajuda uma ONG, ajuda uma entidade, dá uma cesta básica, ele faz alguma coisa, ele está passando a fazer obras. E você pode ver que tem empresário que ele prospera, né? Ele vai crescendo, ele progride, você vê, mas ele não vai na igreja, você não vê na igreja, né? Mas ele prospera, porque ele está fazendo a obra. Então, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, né? Mostra-me essa tua fé sem as obras. Não dá para mostrar a fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que é mais importante aí, gente? Eu digo para vocês, entre obra e fé, obra. Sabia? Vocês entenderam bem o texto? Ele é bem simples, né? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, gente, aí o empresário, ele doa, ele faz, né, caridade, tudo, ele vai crescendo. Eu li um livro que o autor dizia que era egoísta. Egoísta é o cara que quer só coisa para ele, né? Esse livro, até hoje eu não esqueço, esse livro eu li acho que mais de 15 anos. Só que ele diz o seguinte, eu sou egoísta. Só que ele percebeu que quanto mais ele ajuda as pessoas, mais as coisas vinham para ele. Entendeu? E aí ele passou a perceber isso, que quando ele ajudava, ele prosperava. E ele é egoísta, ele quer as coisas para ele, então ele ajudava mais, e quanto mais ajudava, mais prosperava. Isso é uma lei divina. Isso é natural para todo mundo. E a gente na sociedade, geralmente a gente se retira, é mais individual, mas quando a gente trabalha em equipe, trabalha em grupo, em pessoas, esse livro marcou, porque o autor dizia isso, eu sou egoísta, e por ser egoísta eu ajudo as pessoas, porque ele entendeu que quando ajuda, ele prospera, né? E é o que diz aqui, fé e obras. E você quer ver uma coisa muito interessante aqui, que fala sobre Abraão, né? A gente pega a última passagem que eu vou passar aqui para vocês, que é sobre Abraão e seu filho, né? Vocês podem achar, inclusive para complementar esse de fé e obras, vou pegar aqui uma parte, gente, que é muito interessante, vocês vão entender bem. Tem uma outra parte aqui que diz o seguinte,
conheço as tuas obras. Isso está em Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15. Ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Gente, é fantástico isso aqui. Ó, Apocalipse 3,15. Vê se vocês conseguem achar. 830? Ele começa com Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, né? Tá. Todos acharam? Sim. Olha só como é muito forte isso aqui. Se a gente pega lá Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, eu particularmente acho que a pessoa ela é quente ou frio também. Morno é a pessoa meia boca, que não, ou ele não faz obra, ele não, né, não se desenvolve, ele é ali, né? Aí às vezes a pessoa está 10 anos na igreja lá, eu não bebo, não fumo, eu dou dízimo, eu amo meus irmãos que estão na igreja, tudo, uma vida abençoada, né? Maravilhoso, mas ele não faz obra. E o empresário que fuma, bebe, tudo faz obra e cresce. A Bíblia explica isso, é bem claro aqui, né? O que é a obra? Fazer a obra, né? Fazer a obra, gente, esse texto vocês entenderam aqui, né? Que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E a última passagem que eu gostaria que vocês abrissem lá em Gênesis 22. Gênesis é no comecinho, tá? Gênesis é o 22. Ele está no começo. Gênesis. Josué está ficando craque, hein, José? De achar aí que página que é? O Gênesis 22. Gênesis 22, o número 1. Daí 22 é... 16. Página? 16. Página 16? Isso. Aí, no comecinho. 22? Gênesis 22. Deus prova Abraão, é isso mesmo. Deus prova Abraão, é no página 16, bem no comecinho. Todos acharam, né? Então olha só, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então essa história vocês sabem, né? Que Deus pediu para sacrificar o filho, levar lá e matar o filho, né? Aqui 2 palavras interessantes, ó. Se a gente pega aqui no 3, no 22:3, ó, levantou-se, e outra palavra, e foi para o lugar. Levantou-se e foi. São 2 atitudes que ele tomou. Né? Ele tomou atitude. O que é uma atitude? O que é você fazer a obra? É você se levantar, é você se mover, né? Então ele tomou uma atitude, ele disse: eis-me aqui, e fez, e foi para fazer, certo? Aí, o que todo esse texto aqui, que eu desenvolvi aqui, gente, que Deus me deu para passar para vocês, ele quer dizer? Muito bem, estamos falando de fé, né? Nós estamos falando de amor e de obediência. Então Abraão diz que é o pai da fé, né? Que ele tinha fé.
Então, se Deus pediu para Abraão, Abraão, pega seu filho e vai lá e sacrifica, né? Ele tem a fé, ele acredita em Deus, né? Então Deus fala assim: Abraão, tu tem fé em mim? Tenho. Então pega seu filho e vai lá que você vai matar ele. Ah, não vou. Isso é obra. Mas Abraão, você não tem fé em mim? Sim, eu tenho fé. Então leva seu filho lá para sacrificar. Não, eu tenho fé, mas eu não vou levar. Você entendeu o que é a fé e o que é a obra? Então o que Abraão fez? Sim, Senhor, pegou a fé dele, e ele foi fazer a obra. Ele pegou o filho dele, né, e diz o texto aqui que ele subiu lá tudo, né? Então aí depois, se quiser até complementar e ler, mas eu só queria passar para vocês o que é a fé, o que é uma ação, uma obra de Deus, né? Então esse texto, ele me trouxe isso. Abraão, você confia em mim, tem fé em mim? Sim, eu confio em o Senhor Deus, eu amo o Senhor, eu tenho fé no Senhor. Então leva seu filho para sacrificar. Ah, não vou fazer isso. Aí ele não tem ação. Então por isso que eu digo, gente, para mim, a obra, fazer a obra é mais importante até do que a fé. Porque se você faz a obra, você vai conseguir adquirir a fé, naturalmente, como esse livro que eu li. Esse rapaz, ele começou a fazer ali as coisas, assim, né? Ele era egoísta, mas ele começa a dar, e as coisas vêm mais para ele, ele dá, e ele recebe mais, ele passa a ter a fé. Mas o que só tem fé não consegue. Se tiver só fé, entendeu? Através só da fé, pegar e não faz obra, não consegue. A gente vê a igreja, gente, a gente vê um monte de pessoas assim. Ele está lá joelho, ele não falta na segunda, ele não falta no domingo, ele vai direto lá, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, ele dá a paz do Senhor, ele não trai, não bebe, não fuma, mas a vida dele não prospera, ele está parado. E às vezes tem problemas na doença em família, um monte de coisa, e ele fala: mas como é possível? Eu estou aqui, gente, e eu estou há 10 anos fazendo isso, e morreu. Deus está mexendo com ele, tem que ter obras, né? E quer ver a confirmação maior? Eu vou provar para vocês. Nada valeria Jesus vir morrer na cruz. Sabia? Nada. Porque Jesus veio, certo? Pegou um monte de gente, foi um grande empresário, que ele pegou 12 aqui, às vezes era 70, mandava para lá, tal, um monte de pessoas. Falou da palavra, né? Ensinou e morreu. E se não tivesse pessoas depois que ele morreu para fazer as obras? A gente nem estaria aqui, né? Olha só, Jesus veio, morreu, depois ele ressuscitou, ficou 40 dias comendo e conversando com os apóstolos. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Sim. Apacenta minhas ovelhas, faça a obra. Aí que eles começaram a sair e fazer a obra. Jesus é a maior prova de que a obra, gente, é tão importante, é o mais importante, entendeu? A obra, fazer a obra. O que é fazer a obra, gente? Fazer a obra é você cruzar alguém e falar: eu te amo interiormente. Você está fazendo a obra, você está jogando um fluido de energia positiva. Fazer a obra, gente, eu estava outro dia aqui no meio-fio, sentado, né? E passou um senhor, né? Estava triste naquele dia, muito triste mesmo, né? Tinha acontecido um negócio aí. E aí passou um senhor de bicicleta assim, uma voz bonita, forte e suave: Jesus te ama. Aí eu levantei a cabeça e olhei assim. Ele fez a obra. Ele fez a obra. Entendeu? E eu estava muito triste esse dia assim, mas estava ali cabeça baixa, até porque eu fui no monte, na noite anterior, né? Vou até contar a história certa. Eu fui no monte na noite anterior, e um pastor me pegou e falou: você tem o poder, o dom de expulsar, de não sei o que, tal, de expulsar demônios, essas coisas. Aí o que eu fiz? No dia seguinte já fui na minha mãe, falei: opa, vou lá. É sério, eu fui lá, fiquei a meia hora fazendo obra, tentando, não consegui. Eu falei: mas Deus, que coisa, que loucura, né? Não deu certo e tal. Aí eu vi, fiquei ali no meu fio aí sentado e falei: mas o que está acontecendo? Mas muito triste mesmo, né? E passou esse senhor, ele só falou assim em voz alta: Jesus te ama, uma coisa mais linda. Mas aquilo lá me encheu. Ele fez a obra. Ele fez a obra. Você pegar aí num vizinho, falar de Deus, ou ser positivo, ou falar algo bonito para a pessoa, é fazer a obra, né?
Isso tudo é fazer a obra. Você dá um sorriso, um aperto de mão, um bom dia, é fazer a obra. Entendeu? E para provar isso, gente, Jesus, nada do que ele fez valeria se não tivesse as pessoas depois fazendo a obra. Paulo, João, Pedro, o que eles foram? Foram para as cidades, foram apacentar, foram o quê? Falar de Jesus Cristo. O que é isso? Fazer a obra. O que nós fazemos aqui na obra? Fazer a obra. A gente dá treinamento, um monte de coisa, mas tudo por trás disso tem a obra de Deus. Antes dos treinos eu leio a Bíblia com eles, a gente ora um Pai Nosso, entendeu? Isso é o mais importante do que as demais coisas. A gente pode dar aula de computador, mas tem que fazer a obra, entendeu? Fazer a obra é o mais importante que existe, tá? Então a mensagem que eu queria passar hoje para vocês é isso, tá? É realmente que nós, tendo essas três, no pão ou fome, fé, amor e obediência, junto com obras, só fé, só amor, só obediência, ele não dá certo. Tá? Você tem que ter, senhor, pode falar com ela aqui na cozinha? Você tem que ter essas três coisas: fé, amor, obediência e fazer obras. Aí você passa a ter esse êxito avassalador, imbatível. Tudo bom? Estou mandando trazer uns tecidos. Dessas três palavras se resume em atitude. Atitude? Certo? Atitude. Não adianta você ter amor se você saber os defeitos e inúmeras qualidades. Não adianta você viver dentro da igreja e não poder ajudar o seu vizinho ao lado. Exatamente. Não adianta você dizer que lê a Bíblia, mas se você não consegue compreender o Pai Nosso. Exatamente. É. Eu acho que se você não tiver atitude na sua vida, no seu dia a dia, você não consegue se transformar e não consegue transformar o seu próximo. Porque se você não muda, o seu próximo não vê e não muda também. Atitude. Se você quer arrumar um emprego, né? Olha, você pode dobrar o joelho, orar para Deus, certo? E todos os dias, durante um mês, você leva 10 currículos, vai em 10 empresas. Você vai ter aí 200 e poucos currículos distribuindo no mês. Orando, não dá, em um mês você arruma um emprego, não passa disso. Agora você ora e não manda currículo, né? Exatamente. Nada a ver. Atitude. Obra é atitude. A obra é atitude positiva, é atitude, algo que vá fazer bem para você e para os outros. Que te tire do papel. Exatamente. Que te tire da mente. Atitude. A palavra correta, atitude. Tá? Fazer a obra de Deus. Fantástico, gente. Tá? Quando você faz a obra de Deus, né? E uma coisa que eu não entendia são as dificuldades do crente. Poxa, mas o crente ele passa por essa dificuldade aqui e tal. Aí eu passei a entender que, e está na Bíblia. Outro dia eu li uma passagem, as dificuldades são momentâneas, são passageiras. Se uma pessoa está 1 ano com a mesma dificuldade, opa, tem que rever alguma coisa. Porque as dificuldades, Deus dá as dificuldades para cada um, para que as pessoas se moldem, elas consigam crescer e progredir. E as dificuldades são passageiras e momentâneas. Está na Bíblia isso, tá? São passageiras e momentâneas. Se você está muito tempo naquela dificuldade, aí tem que ver se você está com essas 3 situações aqui, com as obras fazendo. Porque eu vou te falar, eu estou em Foz há 4 anos, mas a minha vida tem uma benção. Cada dia aparecem coisas novas, boas, né? E eu tenho entendido, né? Mas eu leio a Bíblia todo dia, eu busco todo dia, né? E eu acho que o maior vilão que existe é a TV. A TV, ela te traz para situações, né? Esse aí, se puder, não vou nem dizer evitar a TV, mas você dividir o tempo. Você assiste TV 1 hora, meia hora lê a Bíblia. Ou assiste 1 hora lá e 1 hora, né? Aí o Espírito Santo vai falando com você. Se você fizer isso, naturalmente, o Espírito Santo vai falando com você, e você vai ver que você vai deixando um pouco mais a TV, ou vai selecionando o que é positivo e negativo. Eu tenho esse filtro muito grande. Muito grande. Quando eu vou ver um jornal, por exemplo, de TV, gente, é uma loucura. Eu só vejo sangue ali, falo, nossa, olha, caiu de moto, morreu, mataram, só tem sangue. Acho que a única coisa no jornal que tem ali é a propaganda. De repente a propaganda é que ele é neutro.
Mas eu tenho um filtro tão grande assim, gente, de ver o que é positivo e negativo, mas esse é o Espírito Santo que dá. Como? Porque eu leio a Bíblia. Aí eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando, e o Espírito Santo ele vai trabalhando com a gente. Tá? Então, é essa passagem que eu queria passar para vocês. Vamos orar ao final, Cid, só para fechar, finalizar? Tá? Realmente esse êxito de você ganhar um torneio, de assim, só tem isso aí que a gente consegue. Tá? Faz a oração final para a gente finalizar. Vamos orar então. Obrigada, Deus, por ter nos trazido até aqui, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa semana. Abençoa, Deus, a nossa casa, a nossa família. Senhor Deus, toque nos corações das pessoas para que na próxima semana possamos estar aqui entre mais irmãos reunidos. Que essa palavra venha, ó Pai, para nos fortalecer, para nos alimentar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Paz do Senhor. Palmas para Jesus, né? Senhor, palmas para Jesus. Paz do Senhor. Olha, agora eu gostei do lanche ali. Benção.